A Estátua da Liberdade foi atingida por 4 raios em uma levada só. Parece um efeito especial de um filme, mas não é não. A estátua é como se fosse um enorme e elegante para-raios, feita de cobre, é material condutor para as descargas elétricas. Segundo o primeiro-ministro libanês Hassan Diab, a explosão pode ter sido causada por nitrato de amônio. O governo do Líbano disse que as investigações sobre a explosão do porto de Beirute vão levar em consideração a possibilidade de interferência externa. Hoje, o número de mortos pela tragédia subiu para 154 e dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Agora, o Líbano declarou o estado de emergência por 2 semanas por conta da explosão na zona portuária de Beirute. Mais da metade da capital libanesa está danificada. A quarta-feira começou com a busca de sobreviventes. Além da crise política, a realidade devastadora. As Nações Unidas alertam também para o perigo de crises humanitária e de abastecimento, já que o porto por onde chegavam os alimentos e suprimentos foi destruído. E o Líbano importa 85% do que consome. E quebrado em todos os sentidos, depende de ajuda. Protestos contra a crise econômica ocorreram agora à noite no Líbano. Na capital Beirute, manifestantes saíram às ruas pedindo a renúncia do premier Hassan Diab, que tomou posse no começo do ano. Militares do exército tentaram dispersar a multidão com bombas de gás. A pandemia do coronavírus prejudicou a já combalida economia libanesa. 1 em cada 3 pessoas está sem emprego. O Líbano, que negocia um plano de socorro com o FMI, sofre a mais grave crise fiscal desde o fim da Guerra Civil, em 1990. Not deploy one soldier or one policeman to help us to remove the bodies from under the rubble. Did not help us for 5 days, not remove one old woman from any building, any stone, and here they are. We gonna kill them. We wanna kill them. We want. They destroyed our Beirut. This is ours. As the gas choked through the city, a burning sense of righteous anger brought more and more people onto the streets, determined to reach the Parliament building. A symbol of the rottenness at the heart of this country. Milhares de pessoas protestaram em Jerusalém contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele é acusado de corrupção, fraude e quebra de confiança. Os manifestantes dizem que querem preservar a democracia em Israel e exigem a renúncia do primeiro-ministro. O julgamento de um dos processos movidos contra o premier será retomado no próximo domingo. O protesto começou pacífico em frente à casa de Netanyahu, mas com a chegada da polícia, os manifestantes atearam fogo em lixeiras. A polícia usou canhões de água para dispersar o protesto. As urnas da eleição presidencial em Belarus já estão abertas e o presidente Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994, é um dos candidatos. Milhares de pessoas saíram às ruas da capital Minsk e de outras grandes cidades do país para protestar contra os resultados preliminares das eleições presidenciais, que dão uma vitória esmagadora a Lukashenko, que será assim reeleito para um 6º mandato. A forma autoritária com que Lukashenko tem gerido a Bielorrússia desde que tomou posse em 1994 já levou o país a ser apelidado de última ditadura da Europa. Na Bolívia, manifestantes saíram às ruas de principais cidades do país para protestar contra o adiamento das eleições gerais para outubro. É a segunda semana de protestos. Estradas de acesso às principais cidades do país estão bloqueadas. Os manifestantes acusam a presidente interina, Jeanine Áñez, de usar a pandemia para ficar no poder. Continue dispersing from the area. You are subject to arrest if you do not disperse.
Nos Estados Unidos, a polícia prendeu pelo menos 100 pessoas que invadiram e saquearam lojas de um luxuoso centro comercial de Chicago. 13 policiais ficaram feridos. Os distúrbios começaram depois de um tiroteio policial em outro bairro da cidade na noite de domingo. A prefeita da cidade disse que não há justificativa para a ação criminosa e prometeu punição severa aos envolvidos. A imprensa fez imagens e as pessoas dentro das lojas roubando as coisas. É simplesmente assustador. A cidade de Guriê, na província de Jeollanan, na Coreia do Sul, por pouco não foi submergida pelas fortes chuvas que atingiram também a zona rural. Os rebanhos ficaram apenas com a cabeça para fora d'água, nadando para salvarem suas vidas. Muitos animais escaparam pelas estradas e foram parar até mesmo nos telhados das casas, quando buscavam refúgio, tentando fugir das águas que subiam rapidamente. Cenas similares foram vistas por todo o condado. Um vulcão entrou em erupção hoje na Indonésia, mas felizmente ninguém ficou ferido. Uma nuvem de cinzas de 5 quilômetros de altura foi formada, foi vista. Testemunhas ouviram um forte barulho que parecia de um trovão. Moradores e turistas são obrigados a manter distância de mais de 3 quilômetros do vulcão e a usar máscaras para minimizar os efeitos das cinzas. 30 mil pessoas tiveram que sair de casa e a região está em alerta. Sete pessoas morreram por causa das cheias que atingiram a ilha grega de Eubea este fim de semana. As inundações começaram de forma repentina e surpreenderam os habitantes. A tempestade Thalia inundou a ilha de Eubea, a segunda maior da Grécia. Os moradores foram surpreendidos pela inundação no meio da noite. Os hospitais estão em estado de alerta. Dezenas de pessoas foram evacuadas, algumas por helicóptero, e várias estradas ficaram bloqueadas pela lama e pelos escombros arrastados pelas inundações. Os bombeiros receberam centenas de chamadas para retirar a água do E o furacão Isaías atingiu o estado da Carolina do Norte no fim da noite de ontem, com ventos de até 140 km por hora. Derrubou árvores e deixou 150 mil pessoas sem luz. Depois perdeu força e agora é uma tempestade tropical. A maré subiu e a água invadiu várias casas em regiões costeiras. O estado da Carolina do Sul também está em alerta para enchentes por causa da passagem do Isaías. Antes de chegar aos Estados Unidos, Isaías matou 2 pessoas na República Dominicana. There it goes, right on the van. Oh, Jesus. Oh no! Oh, there goes my room.